falar sobre a legitimidade dos dízimos. Esse é um assunto bom de falar. Bom, primeiro eu queria dizer que o versículo clássico aqui na Palavra de Deus está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde ele diz enfaticamente aqui, a Palavra de Deus diz através do profeta Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, dinheiro é um assunto espiritual, importante. Por quê? O que o dinheiro representa? Quando Adão e Eva pecaram, Adão foi expulso do paraíso e Deus falou para ele que a partir de agora, pelo suor do seu rosto, ele ganharia o seu pão, ou seja, ele teria que trabalhar, se esforçar para poder ter a sua sobrevivência, sustento. Imagina que um filho, quando está com o pai perto, ele não se preocupa, porque via de regra, né, meus filhos não se preocupam, porque eu cuido deles, então o sustento deles é o pai que cuida. Mas então, com essa desconexão de Adão, ele passou a trabalhar. O suor do seu rosto ganharás o teu pão. E a sobrevivência estava ligada ao quê? Ao trabalho, ao suor, àquilo que nós pagamos um preço. Então, nosso dinheiro, que é a remuneração desse trabalho, via de regra, ela é o fruto do nosso trabalho. Algo que custa e que nós vamos valorizar aquilo que nós vamos pagar um preço, né? Então, o dinheiro é importante para nós. Então, tem coisas que vale a pena a gente pagar o preço, tem outras que a gente acha que não. Por exemplo, quem juntou dinheiro uns 2 anos para comprar, por exemplo, um iPhone 7, será que vai dar valor? 2 anos de trabalho? Teve um que ganhou assim de bandeja. Então, eu creio assim que, normalmente, quem mais sua camisa, quem paga o preço, né, está ligado ao trabalho, ao suor, vai valorizar mais. Então, isso é importante, porque por isso que existe uma briga, né? Porque, assim, aonde nós colocamos o nosso dinheiro, também diz quem é o nosso Deus, debaixo de que jugo nós estamos. Então, dizem por aí que Malaquias é um livro do Velho Testamento, que o dízimo é do Velho Testamento, mas é interessante, Malaquias foi escrito aproximadamente 400 e pouco, quase 450 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo de Esdras, Neemias ali. Só que Deus ficou, a Bíblia diz que teve 400 anos de silêncio. Então eu imagino, Deus falou essas palavras tão enfáticas aqui para os mortos, para esses 400 anos. Ele falou que o judeu seria uma terra deleitosa, ou está falando também com a igreja, não é? Então, assim, é para a gente ou já passou? Eu creio que Deus é responsável por colocar em ordem os livros da Bíblia. Então, se Malaquias é o último livro do Velho Testamento, e ele está aqui, nós estamos falando do penúltimo capítulo, eu creio que Deus não é Deus dos mortos, então não é para quem já morreu, Moisés, Abraão e tudo. Até porque Abraão deu o dízimo. Você vê que quando Jesus ele fala sobre o divórcio, ele fala assim: por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu que Moisés desse a carta de divórcio. Mas não foi assim desde o princípio. Então o dízimo ele é princípio. Desde o princípio. Não era a vontade de Deus, porque existe um princípio, a vontade preferencial de Deus e a vontade permissiva. Então, o dízimo é um princípio. Abraão, muito antes da lei mosaica de Moisés, ele encontrou Melquisedeque e deu o dízimo. Então, nós não somos filhos de Abraão pela fé? Vamos fazer diferente de Abraão? Então, a gente começa a ver aqui e ter um entendimento melhor sobre isso, né? Que o dízimo ele é um princípio. E não para aqueles que já passaram. Deus é um Deus coerente. Para nós, eu creio. E depois vem em Mateus 23, é interessante a gente também observar aqui na palavra, que Jesus diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia
a fé, devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aquelas é o dízimo. Será que Jesus passaria por um suposto erro de dizimar e não corrigiria? Todos aqueles que vieram a Jesus doentes para ser curado, ele não curou? Então ele corrigiu o que estava errado. Ou ele faria vista grossa e falou, isso não vale a pena falar, eu vou deixar o povo se confundir mesmo. Não, o judeu sabe bem, né, esse princípio. O judeu tem ciência, então ele reitera essa prática, né? Jesus, ele não se cala diante da injustiça, não se cala diante de uma doença. E dízimo, queridos, também tem a ver com pertencimento, né? Pertencimento, ser dizimista é no mínimo, não ser dizimista é no mínimo uma falta de um senso de pertencimento, filiação, de confiar na provisão do Pai, no cuidado de Deus, porque Ele permite que nós fiquemos com 90% daquilo que Ele nos dá e nós vamos devolver 10%. Uma forma também da gente se purificar, lavar nosso dinheiro desse sistema financeiro que é iníquo, a Bíblia diz, né? Isso está lá em Lucas, fala sobre o sistema financeiro, né, que é um sistema iníquo. E aí Jesus fala que nós deveríamos dar isso, mas é mais importante outras coisas também, amor, a fé, a justiça e tudo, senão a gente pode cair numa religiosidade. Você não dá o dízimo como um cliente na igreja, né, sem ter nenhuma responsabilidade com o reino. Então, querido, se você gostou desse vídeo, né, eu tenho muito para falar sobre o dízimo ainda. Então, essa é só a primeira parte, né, para falar dessa situação entre Mamon e Deus. E existe uma briga aí no mundo espiritual, porque a glória de Deus, o ouro é representado, a glória de Deus é representada pelo ouro. O inimigo não quer que venha para a igreja, que você seja fiel, seja abençoado, porque uma das poucas coisas na Bíblia que faz abrir as janelas do céu é você ser dizimista. Está na Bíblia, né? E ser abençoado. Então seja abençoado, seja fiel, é bênção dar o dízimo, é legítimo, está na palavra, é coerente, então não perca o próximo vídeo sobre isso. Se inscreva no meu canal se você gostou e compartilhe aí com a galera, com os irmãos. Amém? Vamos ensinar a igreja certo. Amém.